Queridos amados, a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, iremos estudar a lição de número 5, onde vai tratar dons de elocução. Veja a nossa lição de acordo com o que está na Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, e estudaremos 3 tópicos relacionados à lição. Hoje estudaremos dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. No tópico de número 1, nós temos o que é dom de profecia. Aqui o comentarista ele diz que refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito e também fala da interpretação de línguas com o objetivo de edificar, de exortar e de consolar. Nesse primeiro tópico, vamos ver o nosso comentário. Amados irmãos, Paulo ele vai tratar da língua, da comunicação, linguagem. Este é o assunto. A parte que Tiago fala mais complicada, domar a língua. Por isso que o autor vai dizer que, presta atenção, a linguagem, a comunicação, ela tem fontes 1, 2 e 3. A primeira fonte, a humana. Esta fonte humana, alma, espírito e corpo. A linguagem está onde? No corpo. Mas ela é produzida pelo interno. O corpo é o sensor que produz a fala, o membro do corpo. Então nós temos ela humana, temos ela de espíritos, que aqui nós temos uma variedade, e aqui colocamos espíritos maus, que pode usar pessoas, e temos de uma forma particular, que é a inspiração de Deus, através dos dons espirituais. Então veja que a comunicação, ela é mais complicada, porque tem, 3 fontes para a igreja conhecer de onde está vindo a profecia. Esta profecia, ela vem para o corpo, e este corpo é a igreja. Por isso que o corpo, a igreja, deve julgar a manifestação espiritual, de onde ela está saindo. Tudo isso com base na palavra de Deus. Por esta razão que Paulo vai utilizar capítulo 14 de 1 aos Coríntios inteiro, explicando a respeito da comunicação. Por que um capítulo inteiro? Porque trata de algo mais complicado, que vai falar Paulo para a igreja de Corinto. Então, desde o capítulo 10 de 1 aos Coríntios, Paulo está tratando de quê? De Israel, passando no mar, o batismo pelo mar e em Moisés. Ele trata também da ceia, isso no capítulo 11. Então, a gente vê todas as ordenanças desde o capítulo 10 de 1 aos Coríntios, vindo ao capítulo 11. Porque o capítulo 10 e o capítulo 11, eles estão unidos para explicar a ceia. E tudo aqui mostrando no capítulo 11 que a ceia ministrada na igreja, organismo vivo, ela deve ser colocada de uma forma de ética, de prática, de conduta e de ordem. Então, veja que Paulo vem desde o capítulo 10 mostrando exatamente estas coisas, até chegar no capítulo 12, onde nós temos os dons espirituais. Aqui Paulo ele vai tratar das 3 classificações: os dons de saber, os dons de poder e os dons de elocução, que é a comunicação, aula 5 de hoje. Estamos já no encerramento das 3 classificações. E aqui nós observamos que nesta última classificação, ele vai falar sozinho aqui, no capítulo 14, sobre os dons de locução, que é a fala. Ok? Então, restando apenas o capítulo 13,
que é o mais excelente de todos os dons, o amor. Amém? Então veja que, de acordo com o primeiro tópico, o que é dom de profecia? Nós colocamos alguns textos bíblicos aqui para vocês verem a diferença de dons de profecia com ministério profético. Vamos identificar os dons de profecia. Está exatamente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando nós lemos: a outro a profecia. Então aqui eu começo a identificar o terceiro ou a terceira classificação dos dons de locução. Amém? Que é o mesmo de inspiração. Veja, a profecia é o primeiro. Então, o primeiro, a profecia. Por isso que aquele dom que encabeça os demais, eles têm que ser visto como o quê? Prioridade. Paulo quem disse: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Agora veja o que vem no segundo. Isto na escrita da Bíblia. E há outro, gêneros de línguas. Então eu tenho gêneros de línguas como segundo. Primeiro, profecia. Segundo, gênero de língua. E o terceiro e último dessa classificação, interpretação de línguas. Olha aqui, Terceiro, interpretação de língua. Então, fazendo a soma, vamos lá, somando aqui, o segundo com o terceiro, eu tenho gênero de línguas, mais interpretação, eu tenho um resultado fantástico. Olha aí, olha o resultado glorioso, profecia. Amém? Então, nós vamos estudar a diferença entre o dom de profecia que está em Coríntios, aqui é o dom, com o ministério profético que está em Efésios. Vamos ver? Vamos lá. O ministério profético que está em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11. Por isso ele mesmo, Deus, por meio de Jesus, constituiu alguns, olha aqui, alguns no corpo. Primeiro, apóstolos, outros profetas. Então eu cheguei em profeta. Então aqui é o ministério de profeta. Isso no Novo Testamento. Nós temos que tirar toda essa liturgia, todo esse estatuto denominacional e ficar só com a palavra de Deus. E veja o que é a diferença entre dons e ministério. O ministério não é o título, mas a função que é exercida no corpo. É o dom ministerial, para proveito comum, edificação. Aqui nós temos o quê? Os dons de locução, que é para todo o corpo, para toda a membresia, para todos os membros, que é diferente para alguns. Amém? Eu tenho para alguns e tenho para todos. Nós vamos ver os textos. Glória a Deus. Todos. Está onde? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Porque todos podeis profetizar. Eu vou arrancar esse texto da Bíblia. Eu não posso pegar um estatuto da igreja e confrontar a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer estatuto denominacional. Ficamos com o que está escrito e sua revelação para a nossa vida espiritual. Agora veja aí, no próximo, falando a respeito de variedade de línguas. Veja aí o que diz o texto. É a habilidade do falante que não entende para fins de louvor, oração
transmissão. Então, a gente percebe que a variedade de línguas, para que serve? Eu tenho aqui, a pessoa própria, si próprio. Então, eleve espiritual, conforme a nossa lição, e também ela vai servir para interpretar, ou seja, para interpretação. Eu tenho a devoção, que é própria, sem a necessidade da interpretação, e também tenho a interpretação, que elas também, gênero de línguas. Esse gênero de línguas, olha aqui, Marcos capítulo 16, versículo 15, lá inicia o quê? O sinal. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Primeiro diz lá, expulsarão demônios. Segundo, falarão novas línguas. Glória a Deus. Por que vem depois de expulsar demônios? Aqui você percebe que são os demônios que não querem que falemos novas línguas. Amém? Não foi o desejo de Paulo? Quereis que vós todos faleis em línguas. Então, veja o sinal. Esse sinal aqui, a pessoa, ela pode falar uma única vez e não falar mais. Por isso a indicação do apóstolo Paulo dizer o seguinte, que devemos procurar abundar nos dons espirituais. Ele fala sobre buscar variedade de línguas. Ele fala sobre buscar, o dom de profecia. Enfim, ele fala de buscar os melhores dons. Então, eu tenho aqui o sinal em Marcos 16, que não deve ser confundido com o quê? Com a variedade de línguas. Que, por sinal, essa variedade de línguas, ela pode ter interpretação de línguas. Amém? Então veja que a interpretação de línguas, ela não é somente para um, mas para o conjunto, para todos, para o corpo. Porque quando ela chega na interpretação de língua, ela já é uma profecia. Por quê? Porque no Antigo Testamento a profecia vinha através de sonho. Isso aqui é forte, irmão. Mas o quê? Interpretação. Então, sonho mais interpretação, eu tenho o quê? Profecia. Quando a pessoa tinha uma visão, mais a interpretação, eu tinha a profecia. Paulo vai tratar também na carta aos Coríntios, a mulher está sujeita ao marido. Olha aí. Então, os dois aqui estão unidos. Então, o resultado dos dois, isto é tipologia. Dentro aqui do contexto de Paulo, falando sobre os dons espirituais, quando eu uno, faço unidade de dois dons, eu tenho um terceiro. Então, a profecia é o resultado dos dois dons. Amém? Amados, o dom de elocução é para edificação pessoal e também coletiva, para o corpo. Glória a Deus. Agora veja, de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27, as línguas que são dadas para interpretação, ela deve ser falada audível, para todos ouvirem, para que haja interpretação na congregação, para que alguém que vai interpretar a língua deve ouvir aquela palavra desconhecida. É uma doutrina apostólica que ninguém pode tirar da Bíblia. Passa-se séculos e séculos, pode alguém até não crer, mas Deus ainda faz com que os seus filhos
vivam na prática da palavra de Deus. Então, o intérprete, ele não é um tradutor, ele não é um Google, ele não traduz uma palavra que é falada em variedade de línguas. Então, há um espírito que é manifestação de Deus na vida dele, o Espírito de Deus, que faz com que ele interprete essas línguas que Paulo diz que nós não podemos ignorar nenhum tipo de som. Ele olha e vê que no mundo existem muitos tipos de sons e nenhum deles deve ser ignorados. Todos os sons têm o seu sentido, têm os seus vocais. Por isso que no mundo espiritual não é diferente. Toda linguagem tem o seu significado. Amém? Aí quando nós oramos em línguas para edificação pessoal, a Bíblia diz que nós oramos bem. Mesmo que não haja um intérprete, oramos bem. Nesta ocasião, a mente humana fica infrutífera, a alma também ela pode orar. Isto pode ser produzido na mente, mesmo sem ter uma voz audível. Então, o corpo também pode orar, usando um membro do seu corpo, a língua física, através da voz, pode ser baixo e pode ser alto. Então, Paulo vai tratar da ordem do culto, quando tiver um ou dois ou três falando em línguas estranhas. Aí a gente vai entrar nesses assuntos dentro da aula extra. Nós vamos produzir um novo vídeo e você pode entrar em contato conosco no zap 85991 28 12 60. Então, o corpo normalmente também ele ora. Veja que nós somos natural de um país de língua portuguesa. Então, nós produzimos uma linguagem nata da nossa nacionalidade. E com isto, nós oramos. Veja que o corpo também, quando está doente, ele ora. Quando está fraco, ele ora. E muitas das vezes você não conhece a linguagem do corpo quando ora. Por quê? Porque quando há dor, quando há sofrimento, o corpo pede descanso. O corpo pede descanso por causa da dor. Então vamos dar continuidade. Vamos para, veja, de acordo com Paulo. Então, ele vem falando de 3 classificações. E essas 3 classificações, nós já estamos estudando a última, dons de locução, está exatamente aqui, ó. Colocando a classificação aqui nesse desenho. A terceira classificação de locução, ela está, olha aí, ó, no espírito humano, certo? Vindo para cá, para a mente. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, ó, produzindo exatamente essa locução, porque não é do Espírito dom. Então vem até a mente, porque a alma está debaixo do controle do Espírito. E a alma se submete. E nós temos os dons do Espírito passando pela mente humana, certo? Vindo ao corpo, para poder o corpo falar. Aqui nós temos, ó, a língua do corpo, a mente, porque o que falamos, ela vem pela mente e vem pelo espírito. Então vem rompendo os véus. Rompe o primeiro e rompe o segundo, para que haja uma manifestação de falar. O texto lá de Atos diz: e começaram a falar. Esse começar a falar, esse começar, somos nós pelo corpo. Mas é pelo Espírito que está lá. Então, se o Espírito já está lá, falta nós o quê? Começar.
a falar. Então, veja que trata-se de dons espirituais distribuídos no corpo. Estudamos a primeira lição e na primeira dons de saber, de revelação, que trata desses dois desse aqui, espírito e alma. Aqui é os dons de saber. Os dons de poder já abarca todos os três. Certo? Os dons de poder já abarcam espírito, alma e corpo. Os dons de saber, espírito e alma. E os dons de locução, de inspiração, profecia, gênero de língua, interpretação de língua, olha aí, os dons de locução abarca exatamente o espírito, a mente e a linguagem. Espírito, a mente e a linguagem. Então, meus irmãos, Paulo estava totalmente coerente, certo, em utilizar um capítulo inteiro, capítulo 14, para explicar a manifestação da elocução pelo Espírito. Por quê? Porque tem 3 tipos de origens. Nós estamos estudando que a igreja deve julgar. Então é complicado este dom. Porque existem os falsos profetas, a imitação. Existem muitos que fazem sem ser do Espírito. E quem vai discernir estas ações, estas atitudes? Lembra do mago Simão? Foi preciso o apóstolo chegar lá e repreender e cortar ele. Ele havia crido, ele havia sido batizado, mas foi cortado porque era falso. Não pode estar no corpo pessoas utilizando os dons espirituais. Como aconteceu com o mago Simão. São pessoas exatamente falsas, utilizando os dons. Nós não devemos aceitar que isto deva acontecer na igreja. Precisamos do dom de discernimento de espíritos. Se é ele, se é um espírito maligno ou se é o Espírito Santo. Se for o Espírito Santo, temos respaldo na Bíblia para saber se ele está causando ordem ou desordem. Esta é uma das razões que nós podemos exatamente discernir o dom da elocução. Agora veja os textos bíblicos que nós estamos estudando nesse decorrer da lição 5. Efésios capítulo 4, versículo 11. Por isso ele mesmo deu constituiu alguns apóstolos. É o primeiro da lista. E outro para profeta é o segundo. Terceiro, evangelista. Quarto, pastores. Quinto, mestre ou doutores. Meus irmãos, isso aqui, doutores, tudo isso aqui são ministérios. Isto é atual. Tanto os dons espirituais como os dons ministeriais são atuais. Existe apóstolo hoje? Se Deus deu, nós vamos estudar biblicamente que existe apóstolo depois dos 12. Depois dos 12 existe mais apóstolos. Existe profeta? Existe como um dom ministerial. Não é questão de chamar fulano de tal, o profeta tal, o pastor tal, o apóstolo tal. Isto aí são funções, não é título, porque o título vem primeiro. Se fosse título, era o apóstolo Paulo. Mas na Bíblia diz Paulo, o apóstolo. Por isso que algumas pessoas que são pastores, eles colocam o nome dele e colocam embaixo do nome pastor. Tá certo. Não é o pastor fulano de tal, é fulano de tal pastor, porque é função. Não vem primeiro, vem em segundo, está debaixo do título. Então veja que nós temos aqui,
apóstolos, profetas. Na aula extra nós vamos estudar, já iniciando a aula, porque já vamos para o ministério profético, já vamos para o ministério de pastor, nós vamos estudar os ministérios. Se existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais. Certo? Ah, é só no Antigo Testamento. Nós temos que tirar essa parte de instituto da igreja denominacional e ficar só com a Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia, não interesses religiosos ou o que a minha igreja crê. Nós temos que estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E nós vamos ver pelos textos bíblicos que está tão atual como os dons espirituais, os dons ministeriais. É atual demais. Amém? É importante o estudo da palavra do Senhor. Então veja aqui, dons espirituais, 1 Coríntios 12, 10. Dons ministeriais, Efésios 4 e 11. Vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27. Se alguém falar em línguas, que somente 2 fale, ou quanto muito 3. Cada um no seu turno. E se alguém, ou seja, e que alguém interprete. Por quê? Porque a intenção, irmãos, não é individual. A intenção é coletiva. Porque no Antigo Testamento era individual. Não havia corpo, não havia igreja, não havia o corpo de Cristo, organismo vivo. Então, e que haja intérprete, para que o corpo seja edificado. Mas se não houver intérprete, olha aí, que se cale na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Esse se cale na igreja, irmão, tanto é homem como mulher. A gente tem que estudar essa parte aí também. A gente vai estudar que a Bíblia diz que a mulher deve aprender com o marido. E que a mulher não fala na igreja. Aqui também diz que o homem ou a mulher também esteja calado na igreja, que se cale. Mas qual é o contexto? É o contexto se não houver intérprete. Porque Paulo está falando aqui para o corpo. Olha aqui, porque todos vós, porque todos é o corpo, podereis profetizar. Então esse todos aqui, inclui mulher, inclui homem. É o corpo. Ele não fala só para os homens, ele fala para o corpo. Cada um na sua vez, para que todos aprendam e todos sejam encorajados. Mas se a outro que estiver sentado for revelado algo, cale-se o primeiro. Mais uma vez a palavra cale-se, para que haja ordem, para que não haja confusão. Várias pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Então, alguém está pregando a palavra do Senhor, então todo mundo fica ouvindo. Se Deus utilizar alguém, que espere esse calar. Porque Deus não vai usar 2 ao mesmo tempo, irmãos. Isto é confusão de linguagem. Deus usa um após o outro. Aí diz aqui, mas se a outro que estiver sentado for revelado algo, cale-se o primeiro. Isso aqui, manifestações espirituais. Não se pode falar 2 ao mesmo tempo. Por que cale-se o primeiro? Esse cale-se o primeiro não é mandando o outro se calar. Ao contrário, a pessoa deve esperar o tempo da pessoa um após o outro. Então ele vai terminar de falar dele, então você utiliza a palavra da revelação que lhe foi dada. Porque você não está fora de si, irmão, para tomar conta do ambiente e o irmão pregando e soltar uma revelação fazendo uma confusão de linguagem. Não, você tem que ter calma. Esperar a sua vez. Esperar a sua vez. Se alguém falar em línguas estranhas, fale 2 ou 3. Cada um no seu turno, por sua vez. E que haja intérprete. Amém? Nós vamos estudar a aula extra no Zap.
85991 28 12 60. Nós vamos estudar profundo esse assunto, entrando sobre o ministério profético da mulher, do homem, da igreja, do corpo inteiro. Então, você pode adquirir a aula 5. Esta aula 5 somente no Zap, ok? Então se inscreve aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui tem um símbolo do canal. Então coloque o mouse aqui, aparece o nome inscrever, aí você se inscreve bem facinho aí na tela do seu notebook, computador, celular. Então pedimos que Deus abençoe a nós, a nossa casa, a sua casa, a nossa vida, que possamos ir mais adiante com a graça de Deus. A paz do Senhor a todos. Fica com Deus.